quarta-feira, antes da violência. Evelinda Moura, João Figueiredo dos Reis e familiares falecidos. José e Maria Figueiredo Soares. Antônio Correio, Maria do Rosário Família falecida. Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria da Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graças recebidas ao Santo Espírito. Lúcia Silva e familiares falecidos. José da Silva Arruda e familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais e família falecida. Leonel Souza, Dalmira Souza, David Souza, Souza, Maria Machado, Antônio Diogo, Zulmira Costa Pinto, Irmelinda Diogo, Eliseu Costa Pinto e todos os outros familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. José Pereira Lourenço, Olinda Abreia Fonseca Viena, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia do Rego Souza e familiares falecidos. Jorge Alberto Luís Chaves, esposa, Diniz Luís Chaves, avós e almas do purgatório. Maria Alcira de Carvalho, pai, sogros e família falecida. Adalberto e Estrela Alves. Rui Frias, José Silveira Inácio e família falecida. Joaquim e Mariana Correia. Antônio Jesus Dias, pais, sogros e família falecida. José e Carlos Frias. Maria e José Figueiredo. Vítor Rodrigues. José Cabral da Silva e Manuel da Silva. Artur Daniel Cachuto. Artur Tavares e Dalina Cachuto. Manuel Correia. Rosa Lourdes Soares. Norberto Correia. Violinda Correia. Viola do Espírito Santo e almas do purgatório, em ações de graças ao Santo Espírito por uma graça recebida. José Medeiros Requeima e família falecida. Em pé, iniciamos a celebração do nosso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, e hoje nós somos convidados a celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que subiu aos céus, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Por isso, para celebrarmos dignamente esses santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu pecador, toma nossa vida, perdoa-nos.
Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de gratidão, entoemos o nosso hino de louvor. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Rezemos hoje por toda a comunicação, pelos meios de comunicação, para que levem a boa notícia ao coração de todos. Rezemos pelo nosso Santo Padre o Papa, que está em visita à Romênia. Rezemos pela nossa Igreja, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas nossas famílias, por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Vamos rezar por todas as intenções que colocamos no início desta nossa Eucaristia, de maneira especial, unindo nosso coração ao coração dos familiares de Vitorino Graça Mello, que faleceu na passada quinta-feira em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Deus onipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar para ouvirmos com atenção a palavra do Senhor.
dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, O Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolheram. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual disse: me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria, e até aos confins da terra. Dito isto, levou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-os a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se 2 homens vestidos de branco, que disseram: homens da Galileia, porque estás a olhar para o céu? Esse Jesus de que meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória
vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para que o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança de que fostes chamados, os tesouros da glória da sua herança entre os santos, e a inconmensurável grandeza do seu poder, para nós, os crentes. Assim, o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e sabedoria, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Hoje, a Igreja nos convida a celebrar a festa da Ascensão do Senhor. E a Ascensão é como que um coroamento do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor chamou os seus discípulos, fez com que os seus discípulos caminhassem com Ele durante o seu ministério, aprendendo a ganhar de Jesus os mesmos sentimentos, a maneira com que ele pensava, a maneira com que ele amava, a maneira com que ele olhava todas as coisas. Os discípulos foram aprendendo a ganhar os sentimentos de Jesus, caminhando com Jesus, estando com Jesus. Depois veio uma grande tragédia, uma grande dificuldade. Jesus foi entregue, foi sepultado,
foi morto e depois ressuscitou ao terceiro dia. Mas na morte de nosso Senhor, os discípulos ficaram decepcionados. Os discípulos ficaram sem entender no seu coração aquilo que estava acontecendo e ainda sem saber aquilo que eles iriam realizar. Depois da ressurreição, o Senhor começa a aparecer aos seus discípulos. E ao aparecer aos seus discípulos, Ele vai dando instruções. Ele vai ensinando os seus discípulos aquilo que eles precisavam fazer. Tanto que durante o tempo pascal, nós vamos vendo os evangelhos e como que os discípulos tinham dificuldades de reconhecer Jesus. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver que era o ressuscitado. Tanto que a primeira vez que Jesus aparece, eles acham que é um fantasma. A casa está fechada, as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas e de repente Jesus aparece no meio de todos e diz: a paz esteja convosco. E eles assustam, acham que é um fantasma e Jesus vai dizer: não, olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, põe a mão aqui no lado. Tomé ainda duvidava, né? Se eu não colocar o dedo nas suas chagas, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não vou acreditar. E essa era a dificuldade que eles tinham. Eles não conseguiam acreditar. E o Senhor vai mostrando, pouco a pouco, que o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. Que ele não está morto. E ele vai dando ânimo e coragem ao coração dos apóstolos. E aí nós dizemos, celebrando hoje a ascensão de Jesus, é o coroamento do seu ministério. Por quê? Porque passado 40 dias, depois da ressurreição, 40 dias é um número muito significativo. Lembra os 40 anos no deserto do povo de Israel? Lembra os 40 dias que Jesus jejuou no tempo da quaresma? 40 significa o quê? A passagem de uma geração. 40 significa um período de formação. 40 significa um período de preparação. 40 dias, 40 meses, 40 anos. Tudo isso na Sagrada Escritura significa um tempo de formação, um tempo de instrução. Então Jesus trouxe de novo os seus discípulos, reuniu aqueles que estavam dispersos, instruiu os discípulos e fez o quê? Enviou os discípulos. Eis que agora eu vos envio para que possa proclamar, anunciar a boa nova. E qual é a boa nova, amados irmãos? O arrependimento e a conversão dos pecados. Esta é a grande boa nova do Senhor. Não para anunciar a condenação, não para anunciar que todos estão julgados e condenados. Não, para anunciar o arrependimento e a conversão dos pecados. Esta é a grande boa notícia. Por isso o Senhor olha para os discípulos e diz: ide e evangelizai, ide e anunciai. Só que é muito estranho, porque enquanto Jesus está enviando, ele sobe aos céus. E ele sobe aos céus até o ponto de uma nuvem cobrir a visão dos apóstolos, e eles já não vê mais Jesus. E aí nós poderíamos pensar assim: ah, seu Padre, então Jesus enviou a gente para anunciar a boa nova e nos deixou sozinhos. Fomos abandonados. Ele fez todo o trabalho, reuniu todos os discípulos, ensinou, e na hora que era para fazer o serviço, foi embora, deu no pé. Não é assim? Não é assim, amados. Ele sobe aos céus, mas não nos deixa sozinhos. Ele sobe aos céus e faz uma promessa: eu vou para o Pai e o vosso Pai. Eu vou para Deus e o vosso Deus. Mas se eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo será a vossa testemunha. O Espírito Santo será o auxiliador. O Espírito Santo será aquele que ajudará. O Espírito Santo iluminará o vosso coração. Então Jesus, ao subir aos céus, Ele não está nos abandonando. Ele não está nos deixando. Ao contrário, preste bem atenção. De onde que Jesus veio? Veio do alto. De onde que Jesus veio? Veio do Pai. E quando Ele veio, Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele assumiu a nossa dignidade. Então quando nós olhamos para a ascensão, Jesus volta ao céu. Mas Ele não volta da mesma maneira com que Ele veio. Ele volta levando consigo a nossa humanidade, a nossa carne, a nossa vida. E aqui, amados irmãos, tem uma profecia.
Por isso que hoje nós rezamos na oração inicial dizendo, para que hoje a festa da Ascensão seja a nossa esperança. Porque para onde está a nossa cabeça, vai também todo o corpo que é a igreja. Aonde Cristo está, nós também somos chamados a estar. Então preste atenção, qual é a missão que Jesus nos deixou? Levar a boa nova. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso fim? O que está nos esperando? O reino dos céus. Se a nossa carne está com Cristo, acima dos anjos, no reino dos céus, qual é o nosso destino? O reino dos céus. Veja que em outro lugar Jesus ainda vai dizer, vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar um lugar? Assim diz Jesus, quando ele estiver pronto, eu voltarei e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais também vós. Então hoje, amados irmãos, não é uma festa de despedida, não é uma festa de tristeza, não é uma festa pensando que Jesus nos abandona. Não, nós não precisamos mais da sua presença física, nós não precisamos mais da sua presença física no meio de nós, não, porque Ele já colocou em cada um de nós a força do seu Espírito Santo, e por isso Ele vai dizer, ânimo, coragem, força, anunciai a boa nova. E é interessante um detalhe que eu achei muito bonito, é que os discípulos, quando receberam o envio para anunciar a boa nova, eles ficaram meio estarrecidos, eles ficaram espantados e ficaram olhando para o céu. E aí chegam os anjos e vão dizer o que para eles? Por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para o céu? Aquele mesmo que foi, ele voltará. Aquele mesmo que subiu ao toque da trombeta, quando tocar a trombeta, ele voltará. Voltará para dar a salvação a todos. Então por que vocês estão olhando para o céu? Sabe, amados irmãos, às vezes acontece a mesma coisa. Se nós olharmos hoje para a nossa vida, nós somos batizados. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós fomos enviados a anunciar a boa nova. Qual é a boa nova mesmo? O arrependimento dos pecados e a conversão. O arrependimento e a confissão dos pecados. O perdão dos pecados, não é? Tudo isso nós recebemos. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. E às vezes acontece assim, não estou dizendo aqui, mas em outros lugares, né? Eles dizem assim, seu padre, o mundo de hoje está precisando da luz de Deus. E aí a gente diz assim, o que a gente pode fazer? Aí cruza os braços e olha para cima. Espera uma resposta do céu. Não é assim? Seu padre, o mundo hoje precisa converter o seu coração, voltar o seu coração para Deus. Aí o padre pergunta, o que precisamos fazer? Cruza os braços e olha para cima, né? A gente fica esperando que caia do céu. A gente fica esperando que o auxílio venha do alto. A gente espera o milagre que vem do céu, né? Seu padre, a minha família precisava experimentar o amor de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Não sei. Cruza os braços e olha para o céu, não é assim? Não, irmãos. Chega de olhar para o céu. Chega de esperar que as coisas vão acontecer do alto. Veja, amados, se o mundo não sente a presença de Deus, se o mundo não está iluminado com a luz de Deus, se a nossa família não experimenta a misericórdia de Deus, Deus já deu uma resposta. Não precisa ficar esperando. Para que olhar para o céu? Para que cruzar os braços? A resposta já foi dada. Sabe qual é a resposta? Eu e você. Nós somos a resposta para o mundo de hoje. A graça de Deus está no nosso coração. A força de Deus está no nosso coração. O Espírito Santo de Deus está no nosso coração. E aí a gente pode cruzar o braço de novo e falar, seu padre, o que eu vou fazer? Eu sou sozinho, não é assim? Como é que eu vou iluminar o mundo? Olha a treva que existe no mundo. Eu sou só uma velinha. Agora vai colocar todas as velas juntas para ver se não faz um clarão. Não é verdade? Nós somos só uma gota no oceano, mas se juntarmos todas as gotas que estamos aqui, fazemos um rio de misericórdia. Entenderam, amados irmãos? Por que ainda olhais para cima, se a luz de Cristo está dentro do nosso coração? Por que ainda esperar que Deus faça alguma coisa, se na verdade Ele já te fez? Entenderam?
Hoje é dia de alegria, hoje é dia de esperança, hoje é dia de colocar no nosso coração que se o Senhor subiu aos céus, Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a força do Espírito Santo e mais ainda, uma missão. Qual é a missão? De ir ao mundo e anunciar a boa nova. Que o nosso coração se enche de esperança, que o nosso coração se enche de alegria, que descruzemos os braços, olhamos para os irmãos e cumpramos a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de esperança, amados irmãos, na festa da Ascensão do Senhor, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus e Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu depois sepultado. No terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos fiéis, no dia em que Jesus, o Senhor Jesus, subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro, dizendo com alegria: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos pastores da Igreja, enviados por Jesus a anunciar o Evangelho em toda a parte, para que viva animados pelo Espírito Santo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que buscam a Deus olhando para o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram ou estão sós, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para os seus filhos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Essa semana nós ouvimos sobre o vandalismo que aconteceu na igreja de São Francisco Xavier, na Arquidiocese de São Bonifácio. Vamos unir o nosso coração ao coração dos membros da igreja de São Francisco Xavier, que experimentaram uma grande perturbação durante esse período de vandalismo na igreja deles. Que o Senhor Jesus possa trazer a paz em meio a todo esse sentimento de destruição, e que aquela comunidade possa crescer mais próxima, juntos uns dos outros, através da fé e da esperança. Oremos, irmãos.
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, escutai as nossas súplicas e fazei-nos desejar as moradas eternas, onde viveis e intercedeis por nós. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeis, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos, ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Com o poder do Espírito Santo, não cessais de reunir para vós um povo, e de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unido à sua divindade. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão e, elevando os olhos a vós, Pai, Pai, deu-vos graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, elevando os olhos a voz, Pai, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces da vossa família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso servo Vitorino Graça Melo, que chamastes para vós, configurando com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos. Vamos pensar nos nossos familiares, parentes e amigos já falecidos. Todas as intenções que estão no altar do Senhor. E de todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos, tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhante a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Assim seja, aleluia, amém. Assim seja, aleluia.
só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Deus eterno e onipotente, e durante a nossa vida sobre a terra, nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Chamo aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, abençoai estes nossos irmãos e estas nossas irmãs, que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que na festa da Ascensão do Senhor possam neles reconhecer que nossa esperança e o nosso destino é o céu, e encham os corações da graça do Senhor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vão em paz. Amados, podem sentar só um instante para alguns anúncios. O boletim informativo já está pronto e vocês podem levar para casa com todas as informações desta semana. Então, os horários que eu vou dizer a vocês estão no boletim. Então, o padre sugere que vocês possam levar para casa, colar no frigorífico e não esquecer das atividades, tá certo? Tá? Então, essa semana nós preparamos o nosso coração para as festas do Espírito Santo. Então, as domingas chegam na igreja hoje, certo? Então, nós rezaremos o terço hoje, às 7 horas da noite. Aqui, nós teremos o terço do Espírito Santo. E porque nós estaremos rezando o terço do Espírito Santo todos os dias, então, segunda, terça, quarta e quinta, nós teremos missa às 7 horas da noite. Então, terça, quarta e quinta, teremos missa às 7 horas da noite. Quinta-feira é o dia da nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, nós começamos a adoração às 3 da tarde e vamos até o horário da missa, que será às 7 horas. Seu padre, o senhor errou durante a semana. Semana também tem sexta-feira, é verdade. Mas sexta-feira a missa será um pouco mais cedo, 6h30. Por que, seu padre, que a missa vai ser mais cedo? Porque na sexta nós temos a missa, o terço, a bênção das pensões e a prova da carne, certo? Então, se a gente faz tudo nos horários normais, a gente sai daqui meia-noite, não é? Então, nós temos a missa às 6h30, nós temos o terço, nós temos a bênção da carne e nós temos a bênção das pensões e a prova da carne, tá? Então, todos estão convidados a participar conosco na sexta. No sábado, nós temos missa às 5 horas da tarde e depois nós temos o serão, que é da festa do Espírito Santo. Então, todos estão convidados a participar do arraial, do serão, para que nós possamos passar a noite e fazer a nossa celebração, celebrando o Espírito Santo. No domingo, preste bem atenção, as missas serão às 9, às 11 e à 1 hora da tarde. Tá? Então, a missa do Espírito Santo, a missa de Pentecostes, a festa será a 1 hora da tarde. E logo após da missa, nós temos o cortejo. Tá? Então, todos estão convidados a celebrar com alegria a festa do Espírito Santo. E não esqueçam, depois do cortejo, no salão grande, nós serviremos as sopas. Tá? Então, todos estão convidados a participar no domingo da festa do Espírito Santo, do cortejo e também das sopas. Tá? Todos estão convidados. Lembrando também que nós ontem celebrávamos o primeiro sábado do mês de junho, que é o dedicado aos sábados ao Imaculado Coração de Maria. E no dia 29, que também é um sábado, no final do mês, nós temos a festa do Imaculado Coração de Maria. Então, o Imaculado Coração de Maria, o movimento sacerdotal mariano, está convidando aqueles que quiserem fazer a sua intenção de participar, de querer receber o escapulário verde. Então, aqueles que quiserem é só fazer a encomenda com o movimento sacerdotal mariano, para depois então recebê-los na festa da Imaculada Conceição, do Coração Imaculado de Maria, que é no final do mês de junho. Então, aqueles que quiserem é só procurar os membros do movimento sacerdotal mariano e pedir então o escapulário verde.
Vocês perceberam, eu vi, vocês perceberam, né? O Padre Rodrigo não está aqui conosco. O Padre Rodrigo, ele voltou para o Brasil. Ele fez uma decisão e pediu para ir embora. Então ele deixou a nossa comunidade missionária. Ele não faz parte da nossa comunidade missionária mais, e ele pediu para fazer uma experiência diocesana. Então, graças a Deus, ele continua como padre, continua o seu ministério, mas ele pediu para fazer uma experiência diocesana. Então ele, por conta própria, pediu para que ele voltasse para o Brasil, tá? Então eu estou dizendo isso para não pensarem que tem alguma coisa a ver com o bispo, tem alguma coisa a ver com o Monsenhor Orlando, tem alguma coisa a ver com o Padre André, não tem nada disso, tá certo? Ele mesmo pediu e ele quis voltar ao Brasil, deixando a nossa comunidade missionária. Ah, mas o Padre Rodrigo nem se despediu, né? Foi uma decisão dele. Ele quis ir embora, ele pediu, e assim, uma decisão feita, nós não podemos segurar, tá certo? Agora eu estou dizendo essas coisas também para que vocês nos ajudem, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, não aqui, mas em Portugal, o povo português gosta de uma história, não é assim? Gosta de falar uma coisa, né? Então o padre daqui fala a verdade, e depois a gente sai daqui e escuta tanta coisa, né? Escuta tanta história. Então aquilo que o padre disse aqui, vocês ajudem a divulgar. Eu estou dizendo isso, amados, porque assim, olha, tem alguns padres que a gente até adora, né? Coitado, o Padre Tiago saiu daqui, voltou para o Brasil, foi fazer uma função maior, foi ser reitor do seminário, e ainda tem gente que saiu daqui falando que ele saiu daqui porque tinha problema. Não tinha problema nenhum, gente. Foi a comunidade que chamou para ele fazer um outro trabalho diferente. Eu sei também que quando o Padre André for, também vão falar um monte de coisa, não é assim? Porque eu sei como é que é o português, né? Então, por exemplo, o Padre Rodrigo saiu, a gente nem tinha falado ainda, tinha gente dizendo que ele saiu porque estava com problemas aqui dentro. Não é verdade. Então, aquilo que nós ouvimos aqui, se tiver algum problema, eu vou ter que fazer a minha cara e dizer, olha, teve problema, então por isso foi embora. Mas se eu não disse aqui, não é verdade. Entenderam? Então a gente às vezes diz, e a gente escuta tanta história, né? Graças a Deus que não é aqui, mas em outros lugares a gente ouve, tá? Então, por favor, me ajudem a dizer a verdade. O Padre Tiago foi embora porque ele foi chamado a fazer uma outra função. O Padre Rodrigo foi embora porque ele quis. Ele deixou a comunidade. Entenderam? Ele foi o padre designado para nós e resolveu deixar a comunidade missionária. Isso acontece. E foi fazer uma experiência diocesana. Entenderam? Tá? Eu peço só as orações de vocês, porque agora eu não sei quem vem para nos ajudar, e por enquanto eu vou ficar com vocês aqui até Deus assim permitir, tá? Então sou eu e as duas irmãs que continuamos com vocês, tá bom? Vossas orações, tanto para nós, como também para o Padre Rodrigo e a sua nova missão. Vamos ficar em pé agora, e eu gostaria de convidar as famílias do Espírito Santo para que viessem aqui à frente, para que nós pudéssemos fazer então a nossa coroação. Então, o seu Filho, enviar a força e a graça do Espírito Santo. Enviai o Espírito Santo sobre essas famílias e sobre todos nós. Dai-nos a graça da saúde, da paz e da proteção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Desça sobre estas famílias e sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um abençoado domingo a todos. Oh
pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. What is a shine?